frustrado a falar de arquitetura com pessoas, nem vou dizer de outras áreas, porque às vezes até é com os próprios arquitetos, Uhum. porque às vezes este aprisionamento ao mundo das imagens faz com que as pessoas criem dogmas, ou seja, metem na cabeça, por exemplo, que um espaço não pode ter um pé direito triplo. Uhum. Mas porquê que um espaço não pode ter um pé direito triplo? Porque, porque acho que isto é uma visão muito analítica da Uhum. arquitetura. Ou então, quando se olha para um edifício e se diz que o edifício é bom porque é bonito, mas não se pensa o que é que a imagem dele representa para a cidade. Ok. Eu acho que é um exercício que as faculdades negligenciam, muito sinceramente. Uhum. Porque É é muito possível. rara a pessoa com que eu falo, e nós aqui falamos porque estamos na mesma linha de pensamento, mas fora daqui é muito difícil para mim encontrar alguém que consiga falar do significado das coisas. Sobretudo aquilo que a arquitetura pode ser enquanto repositório de memória e de identidade da cidade, mas coletivo, obviamente. Uhum. Mas Individual também. às vezes chega a ser individual, claro, na própria expressão da habitação, etc. Exato. Mas o Carreira da Graça tem uma frase muito inteligente, que é: o exterior dos edifícios são o interior das cidades. Exato. Ou Que seja, engraçado. tu has sempre de compor, mesmo que o teu edifício onde tu habitas tenha uma expressão individual, Uhum. ele há de sempre contribuir para a imagem da Para a cidade imagem da cidade. e por isso para a identidade da cidade. Sim, isso no fundo Eh, contraria muito aquela doutrina modernista de que o interior dos edifícios é que conta, não é? Porque sim, sim, é até um contribui comentário para que o eu acho que eles espaço e próprios contribui não. para Ambiência? sim, para a ambiência do edifício, não é? Ou seja, que as pessoas que Sim, estão lá sim. dentro efetivamente utilizam o espaço e movem-se lá dentro e, portanto, o exterior é uma Sim. consequência do interior, não é? Sim. E o modernismo deu cabo das cidades também um bocado à conta desses dogmas. Sim, Mas é verdade. E as cidades modernistas, como se vê, são o que são. sim, são o que eram. Mas eu acho que até esse comentário por parte dos modernistas é um comentário desonesto. E se não for desonesto, é um comentário ingênuo. Uhum. Porque há um claro sentido estético nos edifícios, no seu exterior, desses edifícios modernistas e que às vezes até assumia regras Claro. e nós vemos isso no Corbusier, vimos isso em Sim, todos os arquitetos que completamente. seguem essa linha estética, no fundo. Sim, ou seja, há uma certa. Não, não diria. Não, a palavra não é uma certa hipocrisia, mas é uma certa. hum, É uma desonestidade intelectual, É uma na minha desonestidade opinião. intelectual, sem dúvida, porque justamente nessa procura do exterior enquanto consequência do interior, havia uma manipulação do interior para satisfazer Obedecer, exatamente, e exatamente. obedecer àquilo que era o exterior, não é? No caso do Le Corbusier, eu vejo isso muito com o Mosteiro de La Tourette, não é? Eu estava mesmo a pensar nisso, é que ainda Exato. por cima. o, Mais que Ronchamp, mais que Chandigarh, são célebres e onde se vê um exterior pelo exterior. Tu no Mosteiro de La Tourette tu vês por fora e não é nada de especial, não é? Ou seja, podemos, É podemos, austero. é austero, exato, mesmo por fora. Mas E depois dentro pelo também, e por interior, dentro também. é mais interessante. É mais Justamente interessante, porque mas não obedece. Esse edifício fala muito mais sobre o Corbusier do que sobre as pessoas que lá iriam viver. Uhum. E esse é que é o grande problema. Até arrisco a dizer, é o grande problema do Corbusier. Sim, completamente. Era uma pessoa com um ego descomunal. E portanto, Da maneira como ele exerceu, digamos assim, uhum. resultou numa imagem da cidade muito empobrecida. Sim, em Eu, última eu- instância, resultante, não é? Ou seja, sim, o sim. conceito daquilo que sobra depois de elaboradas as ideias base, aquilo que sobra às vezes não é interessante. Se tu estás a pensar num edifício como Pois, uma unidade autónoma, era aquilo precisamente. que era aquilo que o Le Corbusier e que grande parte dos modernistas faziam. Eu lembro-me, por exemplo, da Sim. Avenida Infante Santo.
Eu não sei se te lembras, no primeiro ano que fizemos um trabalho, Foi o nosso trabalho. o nosso trabalho de história do Sim. primeiro ano, nós fomos Aham. visitar aqueles blocos habitacionais, para mim, eram mais espetaculares do que são agora, porque depois de perceber qual era a intenção e depois de Claro, claro. perceber E que não corresponde. e que obviamente não corresponde porque ali não há espaço público. Ou Para seja, não, para não. há tanto que não há nenhum. Não Sim, há. deveria haver, não é? Sim, mas ao mesmo tempo o facto da arquitetura sobre pilotis, com edifícios altos, com aquele espaçamento, aquela parte da cidade sofre desse desenho do espaço público, pelo desenho do espaço público, Exatamente. pela forma, Exato, desenho pelo desenho, no fundo. desenho pelo desenho, não é? Não, não, Sim. tu tens espaços na cidade com arquitetura muito menos interessante do que aquela, do seu ponto de vista, hum, se tu conseguires olhar de fora, Sim, aquela de arquitetura composição. são muito menos interessantes enquanto edifícios, mas o espaço público que gera é muito É mais muito mais interessante. qualificado. Exato, e eu acho que esse é um grande É, problema do modernismo essencialmente do modernismo Le Corbusieriano, não é? sim, sim. Aliás, eu acho que. Por exemplo, eu gosto muito. Eu gosto muito dos princípios estéticos do modernismo e do Corbusier. É que, por exemplo, também tem. Aqui em Portugal, quem fazia muito aquele tipo de fachadas que nós vemos no conjunto de Marcel e outros, e de La Torrette até, é Uhum, o Atouguia, o Rui Atouguia, claro. que fazia muito esse tipo de. Essa fachada que no fundo era uma quadrícula com o pano recuado e depois fazia aquela quadrícula nas varandas. E o próprio Souto Moura também faz muito isso. Eu gosto muito desse tipo de coisas. O que o Corbusier realmente não teve um contributo mais negativo é na maneira como os edifícios se implantavam na cidade, com a convicção de que todo o edifício poderia estar suspenso sobre espaços que, no fundo, a cidade era um grande open space, não é? Sim. E não havia formação de espaço. Que é Implícito e resultante da implantação dos edifícios e dessa configuração da sim, arquitetura. que é uma pseudo-implantação, porque ele suspende-os sempre na ideia de que as pessoas podem circular livremente. Isto dito parece bem. Agora, o ser humano, desde o início, tenta definir uma ordem no meio do caos. Uma ordem no meio E do se, caos. e se a nossa arquitetura vai libertar o caos, que essencialmente é o que faz quando nós deixamos de definir limites, é que esses limites são importantes. São. E nós milenarmente habituámos a definir esses limites através da construção. Mas, por exemplo, eu acho que o modernismo foi mais feliz quando as pessoas pararam de. Ou quando ocasionalmente as pessoas paravam de usar esses dogmas como a arquitetura no interior é que interessa e o exterior depois logo se vê, que para já é falso, na minha opinião, e aceitavam que realmente era um partido estético, mas depois um partido estético que é complementado com a criação de espaço. Um exemplo célebre de um plano que eu acho que transpira modernismo e é qualificado é ali a urbanização de Nova Oeiras, Uhum. que foi em que entram vários arquitetos e inclusive tem um paisagismo feito pelo Gonçalo Ribeiro Teles. É porque vivias ali, Eu não é? vivia lá, passava lá muito tempo, ia lá todos os fins de semana. Aquilo é Uhum. super bem equipado, tem complexos desportivos, tem equipamentos religiosos, tem escolas, é intergeracional porque há para velhos, jovens, etc. Sim. Portanto, eu acho que isso é um dos exemplos mais célebres dessa. Aliás, em Portugal, eu acho que nós até vivemos o modernismo de uma maneira muito bem conseguida. Nós temos exemplares muito bons desse tipo de arquitetura. Somos suaves. Não só somos suaves, como nós também beneficiamos de ter uma tradição de arquitetura que é muito depurada, como o George Kubler no Between Spices and Diamonds fala, a Uhum. arquitetura Chan é muito estruturante da nossa arquitetura e é muito, ou seja, é muito conivente ou seja, liga-se muito bem aos princípios do modernismo e que depois dá origem depois à arquitetura que hoje em dia nós gostamos mais ou que as pessoas de fora mais gostam. A nossa arquitetura vem muito dessa tradição
Da arquitetura monolítica. Chan, exato, da arquitetura Exato, Chan, da arquitetura militar, que sem inclusive dúvida, sem nos dúvida. ajudou muito a adaptar a nossa arquitetura aos princípios estéticos de todos os sítios para onde o Império Português se Claro, expandiu anteriormente. claro. E até numa atitude proto-democrática. Hoje em dia parece que é errado falarmos sobre isso, mas há historiadores como o Paulo Pereira, que foi nosso professor, e entre outros, são muito convictos a dizer isto. Ou seja, a nossa arquitetura conseguiu absorver muito daquilo que eram os princípios estéticos do lugar. Uhum. Tanto que em territórios como Moçambique, nós vemos nascer uma arquitetura tropical moderna, não é? Exato. E isso foi possível porque realmente nós permitíamos essa integração daquilo que no fundo eram os princípios proto-arquitetónicos, ou pelo menos culturais, Uhum. dessas civilizações. E que também E, aconteceu um pouco com o Brasil, a própria arquitetura moderna e com o brasileira sim, sim, mas tem uma sendo que o um certo Brasil, tropicismo, não é? claro que sim, sendo que no Brasil não foi tanto por adaptação aos nativos, coitados, que ou eram mortos ou eram mortos porque não aceitavam a escravatura, mas também porque eles herdam também muita cultura africana Claro, sim, sem e dúvida. Acho que acho que lá está, nós podemos resgatar aspectos positivos também do facto de a arquitetura portuguesa ter uma certa flexibilidade, não é? Ou seja, eventualmente porque não é um estilo internacional, sim, existe. sim, não é uma normalização. Não, e acima de tudo, eu por vezes sinto que quantos menos recursos tu tens, mais inventivo te tornas. Claro, claro, Hum, com menos faz mais. exato. E o facto de tu estares muito dependente das condições climáticas, das condições materiais e físicas e culturais do sítio onde Uhum. tu desenhas, muitas vezes obriga-te, mesmo que não queiras, não é? Mesmo, às vezes, mesmo que não queiras, a ter de te adaptar a essas realidades. E o caso do modernismo, eu li aqui há uns meses, li um livro muito interessante que tinha um prefácio da Ana Vaz Malheiro Certo. ou da Ana Tostões, já não me lembro, mas era um São livro, ambas excelentes autoras. sim, e era um livro que falava sobre a arquitetura modernista, feita por, Uhum. por arquitetos portugueses, em Angola, em Moçambique. E era muito interessante ver como os arquitetos portugueses, obviamente inspirados pelo movimento modernista brasileiro, porque toda essa estética tropical e muitas das soluções de adaptação ao local, tipo Cobogós, Brissolé, todo esse tipo de elementos Uhum. que não foram inventados no Brasil, mas foram aperfeiçoados no Brasil, depois foram Sim. exportados para a África. E era interessante ver como tu tinhas um, em África um tipo de modernismo que era muito diferente daquilo que o Le Corbusier fazia. E era muito Um, diferente do que se fazia em Portugal, porque em Portugal também os para arquitetos não que iam falar disso, para a claro. África, os arquitetos portugueses que iam para a África iam para se libertar também disso, Sim, não é? completamente. E por isso é que tu vês esses exemplares que são muito mais, expressam uma liberdade Sim, em, em, em comparados com o tipo de arquitetura que se instituía em Portugal. sim, sem dúvida. E o desenvolvimento de linguagens próprias, não é? Como o próprio Pancho Guedes. O Ah, Pancho Guedes, exatamente, que até funda o chamado Stilo Guedes, não é? pois, Que exato. é, que é aquela secção super complexa do edifício, mas É. que depois a planta não era tão complexa, mas propositadamente. Aliás, ao contrário, a planta era muito complexa, mas depois em secção vias a laje, o pilar, tudo bem formado. Tudo bem E formado. isso é interessante. Acho que a reflexão sobre o modernismo tem coisas boas, tem coisas más. Um, Depende muito também da época histórica, Sim, porque tu tiveste reações logo a seguir, após os anos 60, mesmo com o Tim Tan, tiveste reações muito violentas ao, a toda essa estética, mas, sim, mas tens flutuações e tens períodos da história onde as pessoas são mais favoráveis a uma determinada ideia e depois outros períodos onde são menos. sim. E geralmente nós até funcionamos assim. Umas alturas mais poéticas, outras alturas mais prosaicos, etc. Exatamente, é isso mesmo.
Para o próximo episódio falamos da arquitetura soviética. Falamos? É uma parte do modernismo que não chegámos a falar hoje, mas também é Verdade, interessante. é verdade. E agora é que Pronto, começa a música do Barra dos Passos, não é? exato. Não, já não temos aquela coisa. Pronto, espero que tenham gostado. E assim. Exato, setembro de fogo. Já lá vai esse tempo. Está Exato. bem, olha, temos aqui um par de episódios.